Olá a todos, o meu nome é Sun Hei Lin, é isso mesmo, são 3 nomes curtinhos, e eu sou aqui da Vila Mariana. Nasci aqui na Vila Mariana, eu sou descendente de imigrantes chineses e eu estudei aqui em São Paulo. Eu estudei o primeiro e o segundo grau, no Instituto de Educação de Primeiro e Segundo Graus, Caetano de Campos, na Praça da República. Uma escola fantástica, onde eu tive a oportunidade de aprender muito antes de ingressar na Escola Paulista de Medicina. Eu entrei em 1973 e quando eu olhei o meu nome ali na lista, eu pensei, a minha vida mudou, e mudou de verdade, né? Eu tinha certeza e tenho que ingressei em uma das melhores escolas de medicina do Brasil, e de 1973 de 1983 até hoje, passaram-se 38 anos. Nesses 38 anos eu posso falar para vocês alguns itens da minha passagem pela universidade. Bom, primeiro, a nossa escola é uma escola que tem uma formação que vai desde o básico, né? Eu me lembro muito das aulas de estatística, das aulas de cadeira básica, e depois a gente entra no hospital. Isso eu confesso para vocês que me frustrou um pouco, porque quando você entra numa faculdade de medicina, você quer atender paciente, você quer ver pacientes precisando de ajuda, você quer colocar um avental. E naquela época eu queria colocar um aventalzinho, uma roupa branca, a gente usava muita roupa branca ainda, e o estetoscópio que ficava no pescoço da gente ou no bolso do jaleco, né? Então, eu concluí a minha graduação em 1983, a minha turma foi uma turma incrível, eu tenho diversos colegas de turma que hoje são professores titulares, alguns livres docentes, e que fizeram o nome da escola caminhar mais para frente ainda. Eu me formei em 1983, como eu já disse, e ingressei na residência médica de cirurgia geral. Fiz 2 anos de residência médica de cirurgia geral e mais 2 anos de gastroenterologia cirúrgica. Então, após 4 anos, eu fui convidado para ser chefe de plantão da cirurgia, e estou no pronto-socorro desde então, não pretendo largá-lo tão cedo, apesar do tempo, né? E eu estou há 5 anos como coordenador do pronto-socorro de cirurgia geral, e o meu chefe no pronto-socorro é o professor Milton Scalabrini, a quem eu agradeço muito pela confiança e pela honestidade do nosso relacionamento. Bom, eu vou falar um pouquinho da graduação. A graduação foi incrível, eu participei muito da atlética. Se pudesse dar um conselho para vocês, por favor, participem da atlética, conheçam também o centro acadêmico, e foi muito boa essa época. Por incrível que pareça, com todo esse meu tamanho, eu joguei na seleção de vôlei da escola, eu era levantador, e também era da equipe de atletismo, onde eu defendi os 100 metros rasos e os 4 por 100 da Escola Paulista de Medicina, em algumas intermédias. Bom, na residência médica, o que eu quero dizer para vocês é que foi um concurso muito exaustivo, foi muito competitivo, para mim foi um segundo vestibular. Por fim, eu passei, e a residência médica é uma verdadeira escola. Eu sempre digo para os atuais residentes que a residência médica, ela é uma oportunidade de você virar gente. E a residência médica, com toda certeza, ela faz parte dos anos mais felizes da nossa vida como profissional médico. Porque a gente está dentro de um hospital, a gente atende e a gente tem uma supervisão que se responsabiliza por você. E atualmente eu me responsabilizo como supervisor dos nossos residentes e graduandos do nosso pronto-socorro de cirurgia.
terminei a residência médica, eu fui convidado para começar a ser chefe de plantão do pronto-socorro de cirurgia, como eu já disse, e comecei a minha pós-graduação na gastroenterologia cirúrgica, e lá eu conheci um professor, o professor titular, Jesus Panchacon, aonde eu devo a minha formação e sou eternamente grato por ter tido a oportunidade de entrar com ele em diversas cirurgias. E após terminar a residência médica e um pouquinho durante a residência, eu conheci também alguns médicos fora da instituição que fizeram a Escola Paulista de Medicina e que atuavam em alguns centros cirúrgicos fora do Hospital São Paulo. O Einstein, o Santa Catarina, o Santa Rita, e nesse mundo eu conheci um grande cirurgião. O nome dele é Maurício Shapiro. Eu chamo ele de Maurício Shapiro porque para mim ele ainda está presente. Ele faleceu e um grande cirurgião, me ensinou muito, bastante mesmo. Não quero esquecer dos outros colegas que me ensinaram muito, mas o professor Maurício Shapiro, eu chamo ele de professor, ele me ensinou bastante da vida como médico, da atuação como profissional médico e também da importância da família dentro da medicina. O que eu quero dizer para vocês, que se eu pudesse dar um conselho em todo esse caminho que eu transcorri até agora, eu queria dizer para vocês que aproveitem a graduação, aproveitem esses 6 anos de faculdade de medicina, participem da atlética, participem do centro acadêmico, isso não vai matar ninguém. Participem das ligas, mas, sobretudo, aproveitem a sua vida acadêmica, porque o que vem depois da graduação é muito feroz, né? Bom, eu digo para vocês que a escola me entregou muito. Ela me entregou muito, muito mesmo. Eu tive a oportunidade, ao me formar pela Escola Paulista de Medicina e durante a graduação, ter acesso a pessoas, a bens materiais e a experiências que eu jamais poderia imaginar na minha época de estudo de cursinho. E, graças a Deus, hoje, eu tenho a oportunidade também de contribuir com a universidade, né? Nós, hoje, lá na minha clínica, nós temos um centro de estudos de inovação médica, onde a gente faz algumas aulas sem vínculo nenhum com a universidade, mas por pura motivação de querer ensinar mesmo e passar para os mais jovens o nosso conhecimento. Nós fazemos cursos de ultrassom, point of care, nós fazemos cursos de videolaparoscopia, é uma iniciação à videolaparoscopia e muitos outros ensinamentos mais. Hoje eu moro aqui perto do Hospital São Paulo, eu trabalho no Hospital São Paulo e faço parte da coordenação do pronto-socorro de cirurgia e, portanto, eu faço parte também, me julgo fazer parte da Universidade Federal de São Paulo e tenho a minha clínica a poucos metros do hospital. Então, eu posso dizer para vocês que eu sou um homem muito realizado. Eu conheci a minha esposa dentro da universidade, meus filhos, 3 filhos, nasceram enquanto eu era residente da Escola Paulista de Medicina, então a escola tem um espaço muito grande na minha vida e no meu coração. Atualmente, eu gosto muito de trabalhar com inovação, tecnologia, gerando dados hiperconfiáveis para o médico poder atuar no seu dia a dia. Então, eu acredito muito que a medicina vai mudar. A medicina vai mudar porque nós teremos aí vários dispositivos que dependem apenas de corrente elétrica para funcionarem. Nós temos aí trabalhos que serão prospectados de uma maneira muito mais segura. E o mundo, ele ficou pequeno, então nós estamos num mundo globalizado. A pandemia mostrou
isso para a gente, né? Então, nós temos ali, em diversos continentes, pessoas pensando numa solução e comunicando-se rapidamente através de uma meta e de um propósito. A medicina vai mudar, gente. O profissional médico que não tiver um raciocínio de um atendimento mais holístico, mais global para o paciente, eu acredito que ele ficará um pouquinho aquém do mercado. Nós temos hoje mais de 438 mil médicos atuando no Brasil. Nós temos 33 mil médicos se formando ano a ano no Brasil, fora os revalida, que numa conta mais ou menos macro, a gente chega a mais ou menos 50 mil novos médicos no Brasil. Eu tenho a impressão de que a gente vai precisar se inovar, a gente vai precisar se motivar para que a gente tenha um atendimento num modelo que eu chamo de one-stop shop. O que é isso? É um local onde o paciente, que precisa ser tratado como cliente, encontra diversas soluções naquele mesmo local, naquele curto espaço de tempo que ele tem para se dedicar à saúde dele. Então, alunos, residentes e colegas, quanto mais dispositivos e dados você puder gerar no seu consultório ou clínica, melhor será para o seu paciente, melhor será para você no seu raciocínio clínico e melhor será também para o futuro, porque esses dados vão melhorar a vida das pessoas que vêm no futuro. Eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre a passagem, e é uma passagem, da graduação para o médico formado. Eu me lembro que eu morava numa casa, mas era um bairro aqui na Vila Mariana e a gente se conhecia ali, né? E como eu já usava branco no 6º ano, eu ia e vinha e todo mundo achava que eu já era médico. E o meu maior receio, antes de eu me formar, era alguém bater na porta da minha casa, tocar a campainha e falar assim, chama o doutor aí que tem alguém passando mal. Eu tinha ojeriza isso, eu tinha medo disso, né? E acredito que esse receio deve passar na cabeça dos graduandos que estão terminando a graduação e estão entrando para a vida profissional ou para a vida de residência médica ou para a vida de estágio e vai por aí afora. A minha passagem foi uma passagem bem gradual. Eu, graças a Deus, por ser muito curioso, e o que eles chamam de rato de hospital, durante meu 6º ano todo eu comecei a enxergar como que seria a minha vida atuando como médico e atuando como residente. Eu me julguei capaz de enfrentar algumas situações como médico, mas as situações que eu não tinha capacidade, honestamente, eu nem colocava a mão. A residência médica, como eu já disse, ela é talvez a melhor fase da nossa vida. Infelizmente, nós temos menos vagas de residência médica do que vaga de formandos no Brasil hoje. Então, eu acredito que, mais uma vez falando sobre inovação e posicionamento do profissional médico hoje, eu acredito que muitos médicos irão migrar para os cursos, para os estágios curtos e para algumas especializações curtas para poderem se inserir no mercado. Então, eu acredito que a educação na área médica, a educação pós-graduação, ela vai crescer muito no Brasil. Eu sempre falo que isso é o que eu chamo de school in school. Então, a escola dentro da escola, podendo gerar conteúdo para esse profissional se inserir no mercado. Eu vou te dar um exemplo.
Durante a graduação, a escola ela entrega para você, a universidade entrega para você o que o MEC pede, que já é muito. Em 6 anos, já é muito. Então, a escola, a universidade, ela faz das tripas coração para poder entregar isso. Porém, o mercado que te aguarda, ele é um mercado feroz e totalmente, não totalmente, mas bastante diferente do que você espera. Então, vou citar um exemplo na nossa área cirúrgica. Nós não temos durante a graduação e nem na residência médica de cirurgia cursos de videolaparoscopia cirúrgica dentro da formação, dentro da universidade, e nós também não temos cursos de robótica, por exemplo. Então isso a gente vai ter que procurar fora da universidade. É o que eu chamo de school in school. E isso vai ser a opção de cada um. Na minha área foi isso, está sendo isso. Na área da urologia será um modelo, na área da vascular será um modelo. Na área de geriatria, por exemplo, você vai precisar conhecer médicos geriatras de experiência para eles te ensinarem como se toca um consultório de geriatria, como se interna um paciente geriátrico e vai por aí afora. Então, essa é uma realidade, você vai ter que se esforçar bastante para se inserir no mercado. Eu também acredito que saúde e educação será um potencial muito grande de geração de capital, de oportunidades para empresários e empreendedores no Brasil e no mundo agora. Eu queria dizer para vocês que o quanto que me preenche a faculdade hoje, né? A faculdade me preenche quase que 24 horas. Se eu não estou na minha casa, estou no Hospital São Paulo. Se eu não estou no Hospital São Paulo, estou na minha clínica. E se eu não estou em nenhum dos três, eu estou ou no Finesse ou no Xaxim. Essa é a realidade. Então, a universidade, ela me preenche 24 horas por dia e eu tenho uma alegria imensa de poder dizer isso. Porque eu poderia, inclusive, me aposentar no pronto-socorro. Mas eu não quero isso porque a aposentadoria para mim seria como amarrar a mão de um italiano que fala. Eu quero ficar perto dos jovens, eu quero poder entrar nos meus traumas, eu quero poder discutir casos e eu quero passar para vocês que estão me assistindo, graduandos, residentes, estagiários e mais jovens do que eu, porque deve ter muito mais gente mais jovem do que eu, do que mais, vou chamar de velho do que eu, né? Eu quero passar para vocês 2 coisas que vocês não vão poder ter mais do que eu, que é a habilidade e a experiência dentro da área médica. Junto com a inovação que vem do jovem, junto com a curiosidade do jovem, junto com a força, a energia que o jovem tem, a habilidade e experiência, esse motor fica muito, muito forte. Ele tem uma capacidade de resolução muito grande. Então, sim, o mais habilidoso, o mais experiente, ele tem que estar ao lado daquela pessoa que é mais jovem, que tem uma força motriz imensa e que tem muitos sonhos na cabeça. Afinal de contas, a gente anda para frente porque a gente gera expectativa e a gente tem sonhos, né? Eu quero falar para vocês uma experiência marcante durante o início da minha graduação, que não foi nem início, foi a 0 minuto. Os calouros, eles passam por um teste chamado teste atlético. E imagina vocês, nós todos, alguns com até 3 anos de cursinho, passar por um teste atlético. E eu me lembro muito bem que a gente foi para aqui embaixo, no Ibirapuera, um pouco antes, você tem uma área onde tem uma pista de atletismo, eu não me lembro do nome agora. E a gente foi colocado para fazer 100 metros, 200 metros
e 400 metros. Obviamente que eu quase morri no 100, 200 eu quase morri também, e nos 400 eu cheguei andando. Mas, na minha turma entrou hoje médico ortopedista, chamado Gerson Andrade de Souza, que ele é o popular Gersão, e ele fez os 100 metros rasos na frente de todo mundo, fez os 200 metros rasos olhando para o lado, e ele fez 400 metros em inacreditáveis quase 60 segundos. E, na época, nós tínhamos um técnico de atletismo chamado Damião, que também era técnico do Pinheiros. O Damião chegou e falou assim, quem é esse cara? Eu falei, olha, ninguém se conhece aqui, a gente está se conhecendo agora, né? Eu assim, mas aquele cara tem muito potencial. E o Damião chamou o Gerson para treinar no Pinheiros, eu não sei se foi no Pinheiros, mas eu acho que foi no Pinheiros, sim. E o Gerson participou de muitas competições internacionais, começando a carreira de atleta dentro da Escola Paulista de Medicina. Esse foi um fato que me marcou muito, porque é quase que inacreditável um indivíduo sair do cursinho, entrar numa faculdade de medicina, que é um verdadeiro corredor polonês, e dali correr para o mundo. E foi correr para o mundo mesmo. Ele participou de Olimpíadas, ele participou de competições internacionais de atletismo e ganhou muitas medalhas para a nossa atlética. Eu vou contar para vocês um episódio que ocorreu de maneira verdadeira na minha residência de cirurgia. Nós tínhamos uma chefe de plantão que era professora da cirurgia vascular, a professora Carmen, que era conhecida por ser muito severa com os residentes do pronto-socorro. Mas, na verdade, hoje eu interpreto não como severa, mas ela era muito certa, ela era muito justa, né? E ela queria cobrar da gente conhecimento. Lembranças da professora Carmen. E a gente entrou numa cirurgia aonde era um trauma, aonde a gente precisava fazer uma apresentação para a professora Carmen. E eu lembro que a gente tinha tanto receio que a gente colocava a mão no campo e a gente não tirava do local até ela falar, pode tirar a mão, porque ela tinha aquele ar de severidade, né? E aí, num desses traumas que nós entramos com ela pegou e falou assim, eu não me lembro do residente agora, com certeza não fui eu, mas eu estava no campo. Ela falou assim, pode tirar a mão agora, eu já fiz a sutura, ou já dei o ponto. Aí o residente pegou e falou assim, não, professora, não dá para tirar a mão, não. Como não dá para tirar a mão? Tira a mão. Professora, o pontinho pegou na minha luva. E a gente fez aquela cara que queria morrer de rir, e a gente não podia dar risada, porque foi um negócio estonteante de engraçado, mas ela fez uma cara tão séria, foi lá, pegou a tesourinha de metro sem bal, soltou a luvinha do residente, do colega da gente, e aí continuou a cirurgia. Um outro fato da residência não foi bem na residência médica, né? Foi num dos plantões que eu dava em hospitais fora do Hospital São Paulo, e esse plantão eu dava num hospital de uma cidade chamada Arujá, que era, na verdade, uma verdadeira reserva de mercado da Escola Paulista de Medicina, porque lá nesse hospital de Arujá e de Guararema só tinham plantonistas da Escola Paulista de Medicina. E, isso é verdade o que eu vou dizer, naquela época a gente atendia de tudo, né? De tudo. Então a gente chegava no plantão, tinha enfermaria de criança, tinha enfermaria de adulto, a gente ia começar a atender, e de vez em quando
tinha que fazer um parto cesariano, porque o parto normal, a gente tinha uma obstetra que tocava o parto normal. Mas quando ela chamava a gente, doutor, precisa resolver um caso, a gente já sabia que era uma coisa assim, muito complicada, né? Mas, independente disso, eu dava um plantão com um professor hoje, que é da cabeça e pescoço, que é o professor Onivaldo Cervantes, e a gente chegava junto no plantão, e eu ia com um Fusca 67, eu e ele no Fusca, 6 volts, com aquela lanterninha de 6 volts, que você não via a estrada direito, e a gente, graças a Deus, sempre foi e voltou vivo de lá. E a gente chegava no plantão, jantava, começava a tocar, e no dia seguinte a gente tinha que passar a visita nas enfermarias. E o Nivaldo desenvolveu um método super legal. Eles chegaram na enfermaria e chamava as crianças para uma brincadeira XYZ. Aquelas que corriam para a gente chamava pelo nome e repetia a prescrição. Aquelas que ficavam paradinhas lá no canto, a gente ia examinar. Essa é a verdade. Isso foi muito interessante, né? Na verdade, a gente não pode fazer isso, mas é um episódio que eu queria contar para vocês. E, graças à formação que a gente teve na Escola Paulista de Medicina, de uma forma até informal, vou falar para vocês, a gente fazia cesárea, a gente quase sempre fazia o bloqueio na gestante com RAC, e algumas vezes a gente se aventurava a fazer uma peridural. A gente orientava para a gestante deitar, tirava o útero com o feto para a esquerda da paciente, para que a veia cava ficasse mais livre, e a gente aguardava a anestesia pegar. Enquanto isso, a enfermeira se lavava, muitas vezes tinha um primeiro auxiliar, e a gente era o último a se lavar e a executar o processo. Obviamente que isso foi numa época onde era permissível tudo isso, hoje em dia não é mais, mas eu quero dizer para vocês que isso foi uma escola para mim, né? Quero dizer para vocês que a Escola Paulista de Medicina me deu a formação e a capacitação para enfrentar essas situações. Eu queria comentar com vocês um pouco sobre as barreiras que eu enfrento e enfrentei na carreira médica. Então, depois que você se forma, você enfrenta um outro vestibular que é a residência médica, e depois da residência médica, você vai cair realmente no mercado e vai fazer a sua pós-graduação. Eu aprendi desde cedo que a primeira barreira para o médico atuar ele precisa ter o seu CRM e a anuidade paga. A segunda barreira que eu enxergo para o profissional é trabalhar em ambiente regulamentado, gente. Não adianta você trabalhar em um ambiente que não esteja de acordo com as normas da vigilância sanitária, com as normas do Conselho Regional e Federal de Medicina e sem uma diretoria clínica. Então, por incrível que pareça, a segunda barreira que eu citei, ela é ainda muito frequente aqui no Brasil e muito frequente aqui em São Paulo. Então, quantas clínicas, por exemplo, de cirurgia plástica não estão regulamentadas no mercado? Eu, recentemente, conversando com um profissional da área de regulação, perguntei para ele, que fez a pergunta para a responsável pela vigilância sanitária em São Paulo. Ela simplesmente respondeu, não chega a 5%. Então, de cada 100 clínicas de cirurgia plástica, menos de 5 estão regulamentadas perante a vigilância sanitária. A outra barreira que eu enxergo é a barreira do ego, gente.
a gente tem que ser humilde. E o médico, ele aprende e necessita, durante a sua formação, de ter um ego, às vezes, maior do que ele. A gente precisa aprender desde cedo que a entrega é entrega pelo teu paciente. E muitas vezes, para você fazer uma boa entrega para o teu paciente, você precisa deixar o teu ego de lado. Ser humilde, buscar ajuda para alguém mais experiente, ser humilde e dizer que está cansado, ser humilde e dizer que está estressado e não estou enxergando mais nada. E graças a Deus, nesses momentos, que eu tive muitos, e recentemente eu passei por um, eu sempre tive amigos do lado e bons profissionais para me substituir. Então essas são as barreiras que eu acho que a gente precisa avaliar e precisa pensar durante a carreira médica. Um outro item que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a gente faz graduação, a gente faz residência médica, a gente não consegue imaginar ganho financeiro nessa estrada longa, né? Que são 6 anos, mais 4 de residência, são 10 anos, e você está no máximo ganhando uma bolsa de residente. Bom, eu quero dizer para vocês que a gente não pode ter pressa, viu, gente? E a medicina, graças a Deus, ela está me deixando hoje, com quase 63 anos de idade, trabalhando muito mais do que eu trabalhava antigamente, com muito mais qualidade, com habilidade e a experiência adquiridos com o tempo, e com muito mais senso de menos é mais. O que eu digo para vocês é, eu como cirurgião, indicar uma cirurgia não é tão fácil mais na minha idade. Indicar uma cirurgia quando você tem a rapidez da juventude, né? O poder da juventude, eu digo para vocês que era mais fácil, sim. Eu já fui jovem também. Mas o dinheiro, que é um item que ninguém fala na faculdade, ele vem. E ele virá, e ele vai te dar uma subsistência muito boa. A medicina é uma profissão que você trabalha até quando quiser. Você vai trabalhar até os 80 e poucos anos. E vai ter como ter subsistência para tudo que você quiser. Basta vocês não atropelarem o tempo e não atropelarem a sequência do seu conhecimento. Que esse é um outro item. Com o passar do tempo, você tem que fazer uma gestão daquele conhecimento que você adquiriu. Isso é um raciocínio que eu aprendi há pouco tempo. Eu aprendi com quase 50 anos de idade. Então, na minha cabeça, tem muita informação, tem muito conteúdo, mas isso não vale nada se você não fizer uma gestão, se você não colocá-los dentro de caixinhas adequadas para você utilizá-los na sequência quando solicitado.